muitos dos pais que se encontravam na prisão escreviam com tristeza aos seus filhos: não tenho nada de dinheiro para dar-te na hora da minha morte. Isso deixava a mãe com toda a carga de manter a família. Geralmente, um filho muito jovem tinha que amadurecer urgentemente para poder ajudar a suprir as necessidades. Isto trouxe bênçãos aos filhos. Aprenderam a trabalhar duro desde a sua infância e, trabalhando, foi a sua maneira de viver. Não tomaram como mal a isto. Era pela causa de Cristo. Não tinham muito tempo para brincar. Aprenderam também a viver sem futilidades materiais, e isto os ensinou nos exercícios da renúncia. Não fizeram os tesouros na terra. Por quê? Porque os ladrões viriam e os roubariam. A sua pobreza material operou neles uma riqueza espiritual. E isto fez com que confiassem em Deus continuamente. Já mais tarde, no século XVI, a reforma protestante encabeçada por Martinho Lutero se espalhava por toda a Europa. Neste mesmo período, a Igreja Católica ainda proibia severamente qualquer pessoa leiga de ler a Bíblia. Segundo o clero, o povo simples não podia compreender as Sagradas Escrituras e tinha que ter a sua ajuda. A interpretação era feita segundo a sua conveniência, e esta para fins políticos e financeiros. Nesta mesma época, surge William Tyndale na Inglaterra. Tyndale graduou-se na Universidade de Oxford em 1515, onde estudou as escrituras no hebraico e no grego. Quando tinha 30 anos, fez uma promessa que haveria de traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler e compreender as escrituras em sua própria língua. Com esse desejo em seu coração, Tyndale partiu para Londres em 1523, buscando um lugar que pudesse dar início ao seu projeto. Em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a Inglaterra e partir para a Alemanha, para dar continuidade ao seu trabalho em vista das grandes perseguições por parte da Igreja Católica. A proibição da leitura da Bíblia agravou-se de tal maneira que até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca. Fale, criança. Mostre-nos seu grande conhecimento. Mamãe. Não tem que temer, exceto a ira de Deus, minha menininha. Então fale. Nosso Pai. Sim? E o que mais? Nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu solenemente lhe proíbo, criança, para que nunca mais fale o credo, a oração do Senhor ou os 10 mandamentos em inglês. Não precisamos mais ouvir. O pai será queimado. Mas por nossa grande compaixão e misericórdia, a viúva será poupada para prover esta prole, depois de termos ensinado a eles mais uma vez o caminho devoto da igreja. Tome as providências. Levem-no. William Tyndale concluiu a tradução do Novo Testamento em 1525. 15.000 cópias em 6 edições foram impressas e contrabandeadas em sacos de farinha, através de comerciantes para a Inglaterra, entre os anos de 1525 a 1530. As autoridades da Igreja Romana deram ordem para confiscar e queimar todas as cópias da tradução de Tyndale. Porém, eles não podiam parar o fluxo da entrada de Bíblias vindas da Alemanha para a Inglaterra. Até mesmo na Escócia, os mercadores escoceses estavam levando a Bíblia para o seu povo. O próprio William não podia regressar à Inglaterra, pois estava sendo buscado e tido como um fora da lei. A leitura de seus escritos e tradução haviam sido legalmente proibidos. Contudo,
ele continuou suas revisões e correções até que sua edição final do Novo Testamento foi cumprida em 1535. Com esta conclusão, Tyndale iniciou a tradução do Velho Testamento, porém, não viveu bastante a ponto de terminá-la. Você parece conhecer essa cidade melhor do que eu, Harry. Bom dia. O trabalho matinal faz muito bem. É para a glória de Deus. E pela graça de Deus. É Ele quem faz o trabalho se nós o deixarmos agir. E assim nós ganhamos o nosso pão. William, eu acho que fui roubado. Roubado? Onde? Eu não sei. Não faz mal. Eu levava só alguns shillings. Só que eu ia pagar a sua refeição. Eu tenho dinheiro. Eu pagaria a refeição. Não, está proibido. Este convite foi meu. Talvez você me empreste o dinheiro que eu perdi. Claro. Pronto. Aqui está. Eu lhe pagarei assim que voltarmos, tá? Quando puder, Harry. Quando puder. Estou lhe devendo duplamente, William. Fuja! Harry! Fuja! Salve-se! Sim. Este é o homem. Levem-no. Em maio de 1535, Tyndale foi traído, preso e levado a um castelo perto de Bruxelas, onde ficou aprisionado por mais de um ano. Chegou o dia do julgamento de William Tyndale. Ele foi condenado à morte por haver colocado as escrituras na mão do povo inglês. William Tyndale, o rei da Inglaterra tem queixas contra você por crimes cometidos em seu reino. Você foi preso e foi responsabilizado por heresias como estas. Primeiro, você sustenta que a fé se justifica sozinha. Segundo, você sustenta que acreditar no perdão dos pecados e aceitar a misericórdia oferecida no Evangelho é suficiente para a salvação. Terceiro, você declara que a tradição do homem não pode ajudar a alma. Quarto, você afirma que nem a Virgem, nem os santos suplicam por nós pessoalmente. E quinto, você defende que nem a Virgem, nem os santos deveriam ser invocados por nós. O que responde? Eu respondo com a consciência limpa diante de Deus e do homem, de que nunca sustentei, afirmei, declarei ou ofendi nada contrário ao propósito das sagradas escrituras de Deus. E disso, e apenas disso, me defendo. Você diria então que apenas a fé se justifica e não as obras? O fruto que cresce em uma árvore não faz da árvore boa ou má. Ele apenas nos faz saber se a árvore é boa ou se é má. E obras não fazem do homem bom ou mau. Elas apenas fazem ficar evidente a outros homens se aquele que realiza as obras é bom ou mau. O homem se reconcilia perante Deus apenas pela fé. E as obras não servem apenas para fazer que isso seja reconhecido diante dos homens. Esta é a questão do apóstolo Paulo. Como está escrito: pela graça sois salvos, pela fé. E isso não vem de vós mesmos. Este é um dom de Deus. Não pelas obras, para que nenhum homem se glorie. No dia 6 de outubro de 1536, ele foi estrangulado e, logo após, queimado na estaca em público. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra.
A Inquisição da Igreja Católica Romana foi uma das maiores desgraças que ocorreu na história da humanidade e se alastrou por toda a Europa. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir, e isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial aos filósofos herméticos, judeus, bruxas e os reformadores protestantes. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras, Jesus matou alguém que discordasse dele. Tampouco ensinou que seus seguidores fizessem isso. Nenhum dos apóstolos deu essa instrução no Novo Testamento. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Os inquisidores católicos levavam a vítima ao ponto da morte muitas vezes e depois paravam a tortura, de forma que a vítima revivesse e depois pudessem ser torturadas novamente. Durante a atuação da Santa Inquisição em toda a Idade Média, a tortura era um recurso utilizado para extrair confissões dos acusados de pequenos delitos até crimes mais graves. Diversos métodos de tortura foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os métodos mais agressivos eram reservados àqueles que provavelmente seriam condenados à morte. Pesquisando os instrumentos e formas de tortura empregados pela Inquisição, percebe-se que esses não diferiam em nada daqueles empregados contra os mártires da Roma pagã. Os mártires eram suspensos por um pé ou por ambos e crucificados, e as mulheres eram suspensas pelos cabelos. Outros eram suspensos pelos pés com uma grande pedra presa ao pescoço, ou então cobertos com mel, presos a estacas fixadas no solo e expostos ao sol para serem torturados por moscas e abelhas. Alguns eram suspensos pelos pés, recebiam marteladas na cabeça. Outros eram suspensos pelas mãos amarradas às costas, com pesos amarrados nos pés e no pescoço. Também eram presos a uma grande roda, que depois era atirada de um lugar alto sobre terreno pedregoso. Outros tinham os membros entrelaçados nos raios de uma roda. Permaneciam assim exposto por dias até a sua morte. Também eram amarrados a uma roda estreita, que era girada de forma que o corpo era horrivelmente mutilado nas pontas de ferro fixas sob ele. Eram colocados em uma talha, tracionada por força humana, estirados, esmagados numa prensa. Com as mãos amarradas às costas, eram içados por uma corda, depois soltos sobre pontas aguçadas. Eram açoitados e espancados, seja presos a estacas ou sobre aguçadas espigas de ferro. Outros eram apedrejados e também esmagados debaixo de enormes pedras. Torturados com garras de ferro, onde partes de seus corpos eram rasgados pelos ganchos. Ou então, pendurados de cabeça para baixo, tinham partes do corpo queimado com uma tocha. Eram lançados em caldeirões de óleo fervente ou fritos em uma enorme panela quente.